Olá, amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é Caio Bernardo trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, pessoal, eu quero começar um estudo sobre química, sim, um pouco sobre química. Aí eu quero trazer para vocês alguns conceitos fundamentais, tá? Que é baseado na questão da estrutura atômica, tá? Nesse vídeo eu não vou aparecer, mas não tem problema não. O importante é o estudo que a gente estará desenvolvendo e mais para frente eu quero trabalhar também com outros estudos. Então tá, pessoal. A gente começa então a falar sobre estrutura atômica. A estrutura atômica, pessoal, nada mais é o estudo sobre os átomos, tá? Existem vários modelos atômicos que foram propostos pelo cientista ao longo dos séculos da humanidade e a gente tende a sempre a ficar, né, com um modelo mais recente para tentar explicar os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, os fenômenos nas menores dimensões que as dimensões atômicas, eletrônicas, dos elétrons e das partículas subatômicas, tá? Então tá, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a propriedade atômica de cada elemento químico, tá? Então vamos lá. Cada átomo consiste em um núcleo muito pequeno. Então, assim, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender que o núcleo do átomo é muito pequeno, é muito pequeno. Se fosse para colocar um átomo numa escala que a gente consegue compreender, o núcleo seria nada mais nada menos que uma bolinha de golfe no meio do estádio do Maracanã, no meio de um estádio de futebol. Então, olha bem, uma bolinha de, de golfe dentro, lá no meio do estádio de futebol. E os elétrons é como se eles estivessem na arquibancada. Então, é muito pequeno, tá? Cada átomo. E cada átomo, pessoal, ele consiste do quê? Prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, a composição química, basicamente, dos átomos, da matéria, como a gente conhece hoje no nosso dia a dia, ela é composta por prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, assim, primeira coisa que você precisa entender é isso, que o que são prótons? Os prótons, eles possuem uma massa muito pequena, tá? Eles são de carga positiva. Os nêutrons possuem uma massa semelhante à dos prótons, mas é diferente, tá? Não é igualzinho não. Mas a gente considera basicamente como igual a fins que a gente precisa utilizar, mas saibam que existe essa diferença. E também os elétrons, que eles ficam circundiando, né, como se fosse uma nuvem, sabe? Os elétrons ficam em volta dos átomos, do núcleo atômico que é composto de prótons e nêutrons, tá? Então, assim, outro ponto, prótons e elétrons possuem carga elétrica. E o nêutron, como o próprio nome sugere, ele é neutro, tá? Ele não tem carga. Agora, os prótons e elétrons possuem uma carga elétrica, tá? E essa carga, ela tem um valor numérico que é 1,602 vezes 10 a 19 menos 19 coulomb. Então esse é o valor da carga elétrica dos prótons e dos elétrons. Observem aquele 10 a menos 19 faz com que a carga seja muito, mas muito pequena. É muito difícil da gente até compreender essa escala de dimensão. É uma carguinha bem pequena, tá? Comparando com as cargas elétricas que a gente está habituado a lidar no nosso dia a dia. Então, assim, pessoal, a carga do elétron é negativa, a carga do próton é positiva e a carga do nêutron é igual a zero. Tá? Então, guardem isso com vocês, que a carga do elétron é negativa, a do próton positiva e o nêutron, como o nome sugere, é neutro. As massas dessas partículas também são muito pequenas. Então o núcleo é pequeno e a massa também é pequena, né, pessoal? É esperado realmente que a massa seja muito pequena, tá? Então vamos lá.
A massa do próton e a massa do nêutron é aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então, pessoal, vamos ver lá. A gente já achou que 10 a menos 19, quando a gente estava vendo a carga em Coulomb, era pequeno. Imagina menos 27, 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Olha como essa massa é muito pequena mesmo. É difícil até da gente compreender. Tá? E a massa do elétron 9,11 vezes 10 a menos 31. Então observem aqui que de menos 27 para menos 31 a gente tem menos 4, ou seja, é 1000 vezes menor ou 10.000 vezes menor, tá? Então, continuando os nossos estudos, vamos trazer outros tópicos aqui. Vamos lá. Cada elemento químico é caracterizado pelo número de prótons do seu núcleo. Então, o que quer dizer essa linha aqui que a gente leu? Que cada elemento químico, pessoal, que a gente tem na tabela periódica, por exemplo, tem ferro, tem cobre, tem chumbo, tem estanho, tem magnésio, cloro e por aí vai, hidrogênio, hélio, neônio. Então eu poderia ficar aqui citando vários exemplos. Só que você tem que entender isso, que cada elemento químico ele tem um número de prótons e que caracteriza ele, ou seja, não adianta a gente mudar de elemento químico se não mudar o número de prótons. Então cada elemento tem um. Então, por exemplo, pessoal, o hidrogênio ele tem um próton, tá? O número de nêutrons, aí você me fala, pode ser variável? Pode, claro que pode. Só que prótons não, pessoal. Entendam isso. Guardem isso com vocês. Que cada elemento químico ele é caracterizado por o número de prótons. Ou seja, se tem um próton é hidrogênio, se tem 2 prótons é hélio. E por aí a gente pode ir na tabela periódica. Então entenda isso. Que cada elemento químico tem um número de prótons exato. Tá? E também a gente pode falar de número atômico, tá? Que é o número Z, que a gente define como a letra Z. Para um átomo neutro, Z, que é o número atômico, ou número de prótons, como você quiser chamar, a gente tem o mesmo número de elétrons. Entendam isso aqui. Então, para um átomo neutro, ou seja, ele não é nem positivo e ele não é nem negativo, ou seja, neutro, o número de prótons que ele tem é igual ao número de elétrons que está circundando este elemento, tá? Então a gente tem que Z varia de 1, 2 e vai 3, 4, 5, 6, 7 vai até 92 para os elementos químicos naturais, ou seja, aqueles que não são sintéticos, que não são produzidos em laboratório, aqueles que a gente encontrou em rochas, encontrou em escavações, né? E por aí vai. Então, os elementos químicos naturais, lembrando que são naturais em relação ao planeta Terra, porque em outros planetas podem existir outros elementos químicos desde que, né, haja condições para isso, para sua formação e para sua concentração. Então, assim, 1 é o número atômico do hidrogênio, 2 do hélio e 92 do urânio, tá? Urânio, quer dizer. Então a gente entende isso. Que, então, para os elementos químicos que acontecem naturalmente, segundo aquilo que a gente conseguiu descobrir no planeta Terra. Agora, a massa atômica a massa atômica, lembrando, pessoal, que eu falei para vocês anteriormente que a massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 34. Tá? Pera aí, vamos ver. É isso mesmo. Então, pessoal, entendam isso seguinte. Quando a gente vai falar de massa atômica, a gente considera só a massa do próton e a do nêutron, e a do elétron a gente descarta, porque ela é muito inferior comparando as massas dos prótons e dos nêutrons, tá? Então, embora Z, ou seja, o número atômico, seja o mesmo para todos os átomos de um dado elemento, o número de nêutrons N varia, é variável, tá? Então, pessoal, entendam isso, que o número de nêutrons pode variar sim
para o mesmo elemento químico, só que o número de prótons não, tá? Então entendam isso. Aí isso faz com que haja alguns fenômenos da gente ter alguns elementos químicos com mais nêutrons e outros. Por exemplo, o carbono. O carbono, ele tem o isótopo, que eu vou explicar o que significa isótopo mais para frente. Existe o carbono 14, tá? Que é um carbono com dois nêutrons a mais, né? Porque a carga, o número atômico do carbono mais comum é o 12, só que a gente sabe que existe o 14, que ele tem dois nêutrons a mais. Então, só que aí você fala, e as propriedades químicas é a mesma? Basicamente sim, tá? Basicamente sim. O número de nêutrons pode variar, ele varia sim, por exemplo, carbono 14, carbono 12, é tudo carbono, só que tem um número de nêutrons diferente, tá? Só que quimicamente ele vai agir o carbono 14 e o 12 do mesmo jeito, né? Da mesma forma. Talvez ali a parte física, alguma questão mais física, não tanto química, eles sejam diferenciados? Sim, podem ser sim. Só que na prática, basicamente, quimicamente falando, né, o carbono 12 e o 14 reagem da mesma forma, tá? Então tá. Então, pessoal, já estou no último slide, vamos continuar nossos estudos. Átomos de um dado elemento com massas atômicas diferentes são chamados de isótopos. Então eu citei com vocês isótopos que eu ia falar mais para frente, então estou falando aqui. O que é um isótopo? É um elemento, átomos de um elemento que possui massas atômicas diferentes, só que ele tem, né, o mesmo número de prótons no seu núcleo, tá? Entendam isso. O peso atômico, o que é? O peso atômico, que é aquele que está na tabela periódica, é a média das massas dos isótopos, tá? Então, assim, por exemplo, vamos continuar no nosso exemplo que eu estava dando do carbono. Carbono 12 e 14. Aí você vai pegar a média que ocorre na natureza do 12, do 14 e dos outros isótopos, se existirem, é claro. Assim a gente calcula o peso atômico. É a média da massa dos isótopos. A unidade de massa atômica. Então, quando a gente está trabalhando numa escala muito pequena, com átomos, foi criado uma unidade ou uma de massa atômica, né? Unidade de massa atômica. E o que significa essa unidade de massa atômica? Então, pessoal, a unidade de massa atômica ela é definida como uma parte de 12 da massa do carbono 12, com 12,5 zeros, tá? Então, é uma definição bem interessante, tá? Aí, existe também o mol. O mol, pessoal, ele é 6,022 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Pode ser átomos, pode ser moléculas ou qualquer coisa. O mol, pessoal, entenda que comparando com o nosso cotidiano, ele é um número que expressa uma quantidade igual, por exemplo, a dúzia que a gente usa. O que é uma dúzia? 12. Por exemplo, uma dúzia de ovos, uma dúzia de laranja, uma dúzia de maçã e por aí vai, tá? Agora, quando a gente está trabalhando com átomo, a gente precisa de um número mais significativo do que 12, do que a dúzia. Então, esse número grandão que vocês estão vendo, 6,022 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, tá? Esse é conhecido também como o número de Avogadro. Avogadro foi o cientista que trouxe para nós esse número, tá? Então foi dado o nome dele, tá? Aí eu vou falar para vocês agora alguns exemplos. Vamos falar, por exemplo, do exemplo do ferro, tá? O ferro, ele possui 55,85 uma por átomo, tá? Então isso daqui, pessoal, é a média dos isótopos, da massa dos isótopos. Ou simplesmente 55,85 gramas por mol, tá? Então, pessoal, eu quero deixar por aqui meu vídeo. Espero que vocês gostem. Que Deus abençoe muito vocês.
E aguardem sim, porque eu estarei dando continuidade a uma explicação, uma divulgação científica, tá? Sobre aquilo que eu estou estudando, sobre aquilo que eu estudei na minha vida e tal. De acordo com o que eu vou sentir, eu vou gravando, certo? Beleza, pessoal? Obrigadão. Qualquer dúvida, me chame no privado, tá? Me chamem na conversa, beleza? Falou!